A minha explanação, ela começa com um trecho da Bíblia que mostra quem é Deus. Está escrito no livro de Jó, no capítulo 38, a partir do versículo 1. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. O quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestiduras e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas. E disse, até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, a premissa da intercessão é justamente saber quem é Deus, o que Deus pode fazer, porque Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus foi quem criou os céus e a terra. Deus fez tudo e a ele nós devemos dar toda a honra e toda a glória. Quando nós intercedemos, nós o fazemos para que a vontade, as promessas e os propósitos de Deus se cumpram naqueles e em nós mesmos que estamos pedindo. A intercessão, ela nos coloca no lugar do outro, para pleitearmos, para pedirmos, para defendermos a causa tanto daquele a quem estamos intercedendo, quanto a nós mesmos. Na Bíblia, há inúmeras passagens que tratam sobre a intercessão. Eu trago uma primeira, que é uma passagem em Êxodo, no capítulo 32, a partir do versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus estava falando para Moisés logo após a adoração do bezerro de ouro. Deus quer, então, exterminar a todos aqueles que deixaram o Egito porque estavam adorando o bezerro de ouro. E diz a Bíblia, a partir do 11, porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Isso Moisés falando. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado. Dar-la-ei à vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo.
Essa passagem é muito interessante porque ela mostra que Deus é uma pessoa, que Deus, ele tem sentimentos, que Deus, tendo sentimentos, ele se compadece com aqueles que ele criou, que somos nós, e principalmente a respeito de nós que somos os seus filhos. Deus é uma pessoa, ele ouve, ele vê, ele tem conhecimento. Por isso que a irmã Thelma bem disse, nós devemos orar para que a nossa oração chegue até o Senhor. E a importância de ter quem ore. Olhe que responsabilidade foi trazida à irmã, nossa presidente Nilsoni, para interceder pelas pessoas. Porque em Ezequiel, no capítulo 22, está dito que Deus procura quem interceda, que Deus procura quem fique na brecha, Deus procura quem defenda. Diz lá no livro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Então, Deus, ele espera de nós a intercessão. E aqui em Ezequiel, ele diz que a intercessão não é só pelas pessoas, mas também pela terra, pelo país. É importante que intercedamos pelo Brasil, que intercedamos pelo mundo, porque Deus espera que isso efetivamente aconteça. E o maior exemplo de intercessor foi Jesus Cristo. Jesus Cristo nos deu, nos ensinou. O apóstolo Paulo dizia para que nós fôssemos imitadores de Cristo, como ele também foi. E Cristo nos ensinou a interceder. Em várias passagens, eu quero aqui citar algumas. Uma das principais é a oração sacerdotal que Jesus realizou, está descrita no Evangelho de João, no capítulo 17, quando ele diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Olha, Jesus estava intercedendo pelos apóstolos, porque, além deles terem sido seguidores de Jesus, quando ele esteve entre nós, eles estavam ficando sós, sós do ponto de vista sem Jesus, porque Jesus estava indo para o Pai. Então Jesus, ele rogou, ele intercedeu por eles, para que Deus os protegesse do mal que existe no mundo. Mas Jesus não se preocupou somente com aqueles discípulos, aqueles seguidores que estavam naquele momento com eles.
ele também se preocupou com os seguidores que viriam, que somos nós, porque ele disse no versículo 20 e 21 do mesmo capítulo 17: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Olha que coisa interessante e maravilhosa. Jesus já estava aqui mostrando como seria a sua igreja, a igreja que estava sendo formada naquele momento, uma igreja para que nós fôssemos todos nele. Eu me recordo muito, me lembro demais das palavras que Jesus disse a Paulo no caminho de Damasco. Jesus disse: Paulo, por que me persegues? Ora, é evidente que Paulo não estava perseguindo Jesus fisicamente, a pessoa de Jesus, porque Jesus já tinha ressuscitado, já estava no Pai. Quem era que Paulo estava perseguindo? A igreja de Jesus. Por isso é que ele diz, a fim de que todos sejam um. Ou seja, quando nós fazemos a igreja de Cristo, nós somos também nele. Nós estamos nele. Nós representamos Jesus. Por isso é que Jesus disse a Paulo: por que tu me persegues? Quando a igreja de Cristo é perseguida, é o próprio Jesus Cristo que é perseguido. E assim ele intercedeu para que nós fôssemos protegidos. Isaías predisse essa intercessão. No capítulo 53, no versículo 20, ele diz claramente que Jesus é sacrificado no meio dos transgressores, mas que Jesus intercedeu por eles. Vejam que quando o bom ladrão pediu a Jesus que lembrasse dele, ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus intercedeu pelo bom ladrão. Mas Jesus também intercedeu até por aqueles que foram os seus algozes. Quando Jesus diz: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. E o principal, irmão Hector, irmão Roncalli, é que aquilo que Jesus disse aos discípulos, que ele rogava ao Pai, porque ele estava indo para junto dele, e ele não queria que eles ficassem sós. Jesus também faz uma promessa, que é uma promessa inimaginável, uma promessa grandiosa, que é a promessa de deixar o Espírito Santo como o protetor e o consolador. E a intercessão nada mais é também do que a proteção.
E Jesus, irmão Ademir, diz lá no capítulo 14, versículo 13: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Guardar os mandamentos de Jesus é o primeiro ato que devemos praticar. Guardar os mandamentos. Jesus deixou, ele mesmo disse que havia dois grandes mandamentos: amar ao Pai acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Esses, para ele, são os grandes mandamentos. E disse mais Jesus, ainda no capítulo 14, agora no versículo 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, Jesus foi ao Pai, mas deixou conosco um consolador, que é o Espírito Santo. E em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 26 e 27, ele diz: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. A intercessão, queridos irmãos, é algo fantástico. É algo fantástico. Por quê? Porque é um ensinamento de Jesus. Jesus é quem nos ensina a interceder. Interceder é mediar. Interceder é falar por alguém. Interceder é proteger, é livrar, é ajudar. É uma tarefa dignificante para o cristão poder interceder perante Deus em favor de alguém que está precisando de ajuda. Isso é maravilhoso. É uma dádiva. É uma dádiva. E Jesus é o maior intercessor. Ele mesmo afirmou isso. E é assim que nós devemos crer. Nele nós temos que depositar toda a nossa fé, porque nós que somos cristãos, crentes em Jesus Cristo, sabemos que nós entregamos a nossa vida a Ele como nosso Senhor e Salvador. E a principal intercessão que Jesus Cristo fez foi ter se dado, ter sido morto, crucificado e depois ressuscitado ao terceiro dia para nos dar a salvação. E o apóstolo Paulo diz, eh, no, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 a 6, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens,
Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Essa, então, é a nossa mensagem, que nós devemos orar pelas pessoas, nós devemos interceder pelas pessoas, para que elas se libertem, para que elas se curem e para que elas se salvem em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra, irmã presidente missionária.